Esse é mais um vídeo curto de reflexão, vamos lá. Não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em fatos, mas na extrema necessidade de acreditar. Bom, essa frase vem dizer que pessoas que têm crenças enraizadas, muito enraizadas, geralmente elas criam um certo ódio por pessoas que conseguem, através da lógica e da racionalidade, contra-argumentar as suas crenças. Isso porque elas, através da lógica e da racionalidade, não conseguem chegar em contra-argumentos para os argumentos de seus argumentadores contrários. Então elas geralmente se frustram e aí elas acabam então tendo a necessidade de odiar, elas acabam desenvolvendo um certo ódio por essas pessoas. E Jesus, como ele é passado na igreja, também tem um certo equívoco. A figura de Jesus ela não vende tanto, as pessoas se inclinam para a direção de Jesus muito mais por interesse, a promessa que ele fez de que as pessoas podem ser salvas, e aí elas mencionam o nome de Jesus e elas então se dizem seguidoras de Jesus muito mais pelo interesse, não pela ideia, exatamente pelos ensinamentos de Cristo. Ou seja, isso não se verifica na prática diária das pessoas, no comportamento, mas é muito mais a ideia da promessa, então é por interesse, certamente. Já a figura do diabo não, ela se alinha muito bem a uma necessidade que as pessoas já têm de criar inimigos externos. E as pessoas já têm essa necessidade, então líderes religiosos geralmente eles são muito espertos. Eles unificam a necessidade que o ser humano tem de criar inimigos externos com a ideia da salvação que foi prometida por Jesus, e eles conseguem então através desses dois esquemas conseguir então trazer fiéis, e aí conseguem dominar os fiéis através desses dois esquemas. Por isso que a figura do diabo ela é muito mencionada na igreja, porque as pessoas têm a necessidade extrema de criar inimigos externos. Por isso que o diabo é muito mais mencionado do que Jesus propriamente. É por isso que pessoas que têm ideias que são baseadas em lógica e racionalidade, geralmente são muito odiadas por pessoas que têm crenças, porque essas crenças são extremamente questionadas pela lógica e pela racionalidade. As pessoas que têm essas crenças elas não conseguem, através da lógica e da racionalidade, contra-argumentar, então resta elas odiar. É por isso que então essa necessidade extrema do ódio que as pessoas têm por pessoas que falam contrariamente, de forma lógica, argumentativa, contra as crenças, pela necessidade que elas têm de criar inimigos externos, o que se alinha muito bem com a religião, que precisa disso para continuar se sustentando, e pela promessa feita da salvação, o que leva as pessoas a esse caminho religioso muito mais pelo interesse. Então, são esses dois quesitos, esses dois fatores que, na verdade, levam as pessoas a manterem uma crença, mesmo que seja de fachada, por um longo período. Então é isso, valeu!